Olá, telespectador da PNTV e do programa Capital Cultural no quadro de Direito. Hoje estamos aqui com a presença de Dr. Carlos Araújo, que é advogado da Caixa Econômica Federal e coordenador geral da Associação dos Juristas Potiguares pela Democracia e Cidadania. Carlos, estamos chegando ao fim do ano, agora em dezembro, e gostaria de saber de você qual é o seu balanço pessoal em relação ao Poder Judiciário, à Justiça, ao Direito. O que é que se ganhou no Brasil ou o que se perdeu? Olha, o balanço e avaliação que nós, da Associação dos Juristas Potiguares pela Democracia e Cidadania, temos em relação ao sistema judiciário, vamos chamar de sistema todo, porque o sistema envolve também os advogados e advogadas, então a gente amplia mais, é extremamente negativo. Nós temos percebido que um tema que é muito caro para a sociedade brasileira e para a cidadania tem sido relegado às garantias constitucionais. Nós temos perdido vários direitos, seja no Congresso ou as decisões judiciais. Várias decisões judiciais, principalmente na área penal, têm sido submetida à ausência da garantia constitucional do devido processo legal, o que é uma questão aí muito cara à advocacia. Então, nós que atuamos nessa área, as instituições, como a nossa associação, nós temos que fazer o debate com a sociedade e com os envolvidos, com juízes, procuradores, promotores, com os parlamentares que fazem as leis, de que é necessário que a Constituição seja garantida. A nossa Constituição, chamada de Constituição Garantistas, ela está deixando de garantir os direitos dos cidadãos brasileiros, e nós temos que nos voltar a esse debate para que isso não se aprofunde. Nós temos que barrar. 2019 será um ano de muita luta, de muita resistência, para que a gente consiga garantir esses direitos constitucionais. Então, a defesa da Constituição Federal, na sua interpretação, é uma defesa que deve ser realizada não só no meio jurídico, mas também por toda a sociedade. Exatamente. E em relação a essa defesa, se nós tivermos as instituições fortes, e elas devem ser fortes, por exemplo, a OAB é uma instituição muito respeitada na sociedade e respeitada no Poder Judiciário, no Parlamento e no Executivo. Mas a OAB, ao tomar determinadas posições de 2016 para hoje, tem sido renegada a um segundo plano. E isso não é bom para a democracia, que a OAB fique em segundo plano. Certo. Olha, Dr. Carlos Araújo foi candidato a vice-presidente da Ordem dos Advogados na seccional do Rio Grande do Norte, na chapa com Magna Letícia, na chapa número 20. E uma questão que estava colocada na ordem do dia daquela eleição foi a defesa das prerrogativas do exercício da advocacia. Essa é uma questão, me parece, que não é só uma questão da advocacia, mas é uma questão da sociedade. Como é que você vê isso, já que a associação também é por cidadania? A OAB já fez até campanha, na campanha que dizia que a garantia da sociedade era a garantia da atuação dos advogados, e é verdade. Mas acontece que, por exemplo, um advogado, ao chegar numa delegacia ou num presídio e passar por constrangimento, as suas prerrogativas estão sendo violadas, e certamente a da sociedade está sendo violada. Na realidade, quem está se violando naquele momento não é a prerrogativa individual do advogado, está se violando as prerrogativas constitucionais do cidadão. Inclusive, é muito sério, inclusive, a denúncia, e teve uma omissão da OAB aqui no estado, foi a inauguração de um presídio que não tem sequer sala da ordem, não tem sala para os advogados. Como é que o advogado vai conversar, vai tratar das questões com seus constituintes? Como você vê isso? É muito sério isso. É sério, é preocupante. Foi um debate que foi realizado durante a campanha eleitoral, e nós esperamos que a gestão que se elegeu, que o doutor Aldo Medeiros, que é o futuro presidente da OAB,
atue com bastante força e rigor, e que o AB Federal, o seu novo presidente, sua nova diretoria, os conselheiros que se elegeram, atue com bastante rigor para que coisas desse tipo não aconteçam e para que se reverta algumas que aconteceram no último período. Por exemplo, se o CNJ no último mês determinou que para fazer conciliação e mediação a presença do advogado é prescindível, ou seja, você não precisa ter um advogado. Não é uma questão só de mercado para a advocacia, também é mercado para a advocacia, e que a OAB não teve força para garantir. Mas é principalmente uma questão de defesa da cidadania. Uma questão é um cidadão ou uma cidadã ir para uma audiência de mediação, de conciliação, digamos assim, com um banco, com uma telefônica, com um plano de saúde, acompanhado de um profissional qualificado, que é um advogado ou uma advogada. Certamente a possibilidade de êxito será maior. Outra coisa é ele desacompanhado e só. Então, o que o CNJ fez não foi tirar o direito, o mercado de advogado. Na realidade, ele tirou uma garantia constitucional dos cidadãos brasileiros, que era ter um profissional qualificado fazendo a sua orientação numa mediação ou num acordo. Muito bem. Doutor Carlos Araújo, nós estamos vendo agora a possível extinção do Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Estado Trabalho e Emprego. O novo presidente, através da sua assessoria, já disse, olha, vamos dividir esse ministério aí em três, uma parte do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais, vai ficar não sei aonde, na Justiça e tal. Nós tivemos recentemente, aqui no Rio Grande do Norte, inclusive pela uma atuação do Ministério do Trabalho e Emprego, se conseguiu desfazer uma situação de trabalho análogo ao escravo, na região, né, do Açu, onde tem lá o extrativismo das carnaubeiras e também na área da indústria de ceramista lá. Então, qual é a sua visão, né, em relação a isso? Porque o Ministério do Trabalho e Emprego, com uma tradição de atuação, né, em defesa, né, dos direitos, às vezes essenciais do cidadão, de jornada de trabalho, de garantia salarial, porque uma boa parte da Justiça do Trabalho se vai lá postular direitos em termos de reivindicações salariais que não foram, às vezes, sequer honradas e cumpridas. Como é que você vê essa situação? Olha, vejam só, a situação da Justiça do Trabalho se diz que é a justiça dos desempregados. Sempre foi assim, os trabalhadores e as trabalhadoras procuram a Justiça do Trabalho quando tem seus contratos rescindidos e não tem os direitos garantidos na hora da rescisão e procura a Justiça do Trabalho. Os sindicatos para ter a mediação dos dissídios coletivos, ou o julgamento de dissídios coletivos, ou mesmo a mediação para se fazer um acordo lá. A Justiça do Trabalho teve uma alteração com a reforma da Justiça do Trabalho e dificultou o acesso dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agora, o novo governo, o governo que assume dia 1º de janeiro, acaba com o Ministério do Trabalho, que era o que fazia a fiscalização e garantia determinados direitos de trabalhadores e trabalhadoras durante a relação de emprego. E muitas vezes equilibrava o tecido social, né? Equilibrava porque fazia a intermediação entre o capital e o trabalho, era feito pelo Estado através do Ministério do Trabalho. Deixou de existir, essa situação vai ficar desequilibrada. Nós sabemos que o capital tem mais poder e se organiza do que o próprio trabalhador. E principalmente numa sociedade com tantas diferenças, né? Com tantas desigualdades, que falta até, que tem um subemprego enorme. Então, como se vai fazer negociações coletivas de trabalho, às vezes sem o empregador querer sentar na mesa de negociação, né? E tem mais, e o futuro ministro dando declarações que atacam a organização dos movimentos sociais que os sindicatos estão inseridos. O futuro ministro, o doutor Sérgio Moro, não é de hoje que ele vem sempre atacando, e não é só o ministro Moro, outros ministros, inclusive do meio ambiente, chamam o MST de bandido. Então é uma coisa preocupante que nós vamos ter um enfrentamento muito grande e os trabalhadores não terão o Ministério do Trabalho. Terão o Ministério da Justiça, que se diz, inclusive, que o Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista, que acabou com vários direitos trabalhistas, será o secretário no Ministério da Justiça que vai cuidar
da parte dos sindicatos, de fiscalização que será feito pelo Ministério da Justiça. Então é preocupante, é muito preocupante que isso venha acontecer. Fala-se até, inclusive, do fim da Justiça do Trabalho, e tudo caminha para isso. Os direitos trabalhistas foram reduzidos, agora acaba-se com quem faz a fiscalização, que é o Ministério do Trabalho, e que garantia durante a relação de emprego, por exemplo, essa questão da saúde, da higiene, de não ter trabalho escravo. Isso acabou agora com o Ministério do Trabalho. O próximo passo é o fim da Justiça do Trabalho. O Rio Grande do Norte tem sido pioneiro em várias coisas. Você sabe que hoje está sendo inaugurado em Pau dos Ferros, que já fechou a Justiça do Trabalho lá. A Justiça do Trabalho fechou em Pau dos Ferros. Não tem mais vara, não tem jurisdição, mas tem um posto avançado. E hoje vai ser inaugurado em Pau dos Ferros o Centro Avançado da Justiça do Trabalho, funcionando no mesmo prédio da Justiça Federal. Então, a unificação ou a absorção da Justiça do Trabalho pela Justiça Federal começa no Brasil, mais uma vez, pelo Rio Grande do Norte. Aqui é pioneiro. Né? Pois bem, Carlos, vamos aqui colocar umas questões, né, que está na mídia de forma recorrente. É a questão em relação à remuneração, ao auxílio moradia dos juízes. Como é que você vê isso? Olha, o Supremo Tribunal Federal, ao ter o aumento que teve agora na remuneração dos ministros da magistratura, que se desencadeará para toda a magistratura, né, ele revogou a medida liminar que garantia o auxílio moradia. Mas, na realidade, o auxílio moradia não era para existir, ou é para existir quando uma pessoa é deslocada, qualquer servidor público, né, quando é deslocada para uma cidade onde não mora, que vai ficar lá por um determinado período, e existia o auxílio moradia. Era o auxílio moradia que o Judiciário estava recebendo, que o Ministério Público estava recebendo, aliás, o Ministério Público ainda está recebendo, é um auxílio moradia para a pessoa que mora na cidade e tem residência própria, e tem apartamento próprio. Inclusive, o futuro ministro da Justiça era um desses. Juiz federal em Curitiba, morando em Curitiba, com a sua casa em Curitiba, seu apartamento, sei lá, mas ele recebia o auxílio moradia e defendia, dizendo o seguinte, que recebia aquilo porque era uma forma de aumentar o seu salário, que já não é pequeno. O salário de magistrado no Brasil, se nós compararmos com a grande massa da população trabalhadora, seja ela do serviço público ou privado, é uma remuneração bastante elevada se nós compararmos com a média. Uma remuneração em torno de R$30 mil, e agora tiveram mais um aumento de 16%. Era um absurdo se continuasse recebendo o auxílio moradia. O STF, para os juízes, acabou com o auxílio moradia. Era uma decisão provisória, mas acabou. Muito bem. Qual é a sua visão também nesses aspectos de encerrar algumas comarcas no interior do estado, né? Não é só no Rio Grande do Norte, mas em nome de uma racionalização da finalidade econômica do estado? Como você vê isso, essa tentativa de diminuição dessas comarcas? Eu já falei antes aqui que em Pau dos Ferros acabou com a vara da Justiça do Trabalho, mas acabou em Pau dos Ferros com a vara da Justiça do Trabalho. Em Macau tinha duas varas, uma foi fechada, só ficou uma vara do trabalho em Pau dos Ferros. Em Macau? Em Macau. E na Justiça Comum, que é da jurisdição estadual do Tribunal de Justiça, teve várias cidades em que as comarcas foram fechadas. Você está aqui, Itaipu. Itaipu, a comarca foi fechada, os processos vieram de Itaipu para Ceará-Mirim. Ou seja, a população, os cidadãos, o que nós do sistema judiciário chamamos de jurisdicionado, os de Itaipu vão ter que se deslocar para ajuizar uma ação para Ceará-Mirim, para fazer uma audiência, para uma testemunha participar. Uma instrução vai ter que ir para Ceará-Mirim, ou seja, é uma dificuldade à cidadania. Ou seja, uma coisa que é garantida pela Constituição, o acesso à justiça, inclusive gratuito, que não é barato e nem é gratuito, mais agora ainda na Justiça do Trabalho, que era garantido, se dificulta ao deixar de existir a comarca. Então, várias comarcas foram fechadas no interior. Isso é preocupante porque isso dificulta o acesso à justiça e dificulta o exercício do direito
de petição e o exercício do direito de reivindicar aquela situação ou de restabelecer uma situação que seja desfavorável a um cidadão ao ter o seu direito violado. É preocupante, é uma coisa que a sociedade do Rio Grande do Norte tem que se debruçar e discutir, de não aceitar, de não acatar que as varas da justiça comum sejam fechadas e que vara do trabalho, principalmente vara do trabalho para os trabalhadores terem maior dificuldade de acesso. Muito bem, doutor Carlos Araújo, nós estamos chegando ao final do programa e a última questão que nós colocaríamos sobre direitos humanos, que nós estamos hoje numa data de 70 anos, né, da promulgação pela ONU, né, da Carta da ONU sobre os direitos humanos. O que é que você diz a respeito? Olha, em relação aos direitos humanos, é uma questão que nós, a Associação dos Juristas, temos como uma meta fazer um debate com a sociedade e com as pessoas que lidam com direitos humanos, porque nós temos que desmistificar. Nós estamos com 70 anos da Declaração de Direitos Humanos, que foi feita pós-Segunda Guerra, e principalmente para que a sociedade e a humanidade não tivesse mais atrocidades como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Uma delas, a escravidão, direito à vida, direito à segurança pessoal, segurança jurídica, à liberdade, direito à segurança jurídica. Mas no Brasil existe uma dicotomia que se criou na sociedade e por interesse de alguns, que direitos humanos é direito de bandido e que as outras pessoas não têm direitos humanos. Mas cultura, saúde, educação, liberdade, acesso à justiça, tudo isso é direitos humanos. E direito à vida é também parte dos direitos humanos. Então todos nós temos direito à vida. Ok, Carlos, nós chegamos ao final do programa, né? Vamos voltar aqui para discutir essa questão específica dos direitos humanos também. Então, eu quero agradecer a sua presença, você ter aberto a sua agenda, vim falar com o nosso telespectador e a você que nos viu, ouviu e convidá-lo para mais um novo programa na próxima segunda-feira. Carlos, muito obrigado. Nós agradecemos, estaremos sempre à disposição do seu programa, doutor.